Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio e mais um vídeo diário aqui dessa nossa sequência de vídeos sobre cidadania italiana. E hoje, como vocês podem ver, eu estou usando o nosso quadro branco para poder explicar alguns conceitos muito importantes. Então eu estou recorrendo aqui a uma ajuda extra para falar sobre impedimentos, situações que podem impedir o nosso direito ao reconhecimento, o reconhecimento da cidadania italiana, tá? Eu já falei de dois destas situações em vídeos anteriores, então eu vou fazer um repasso rápido em relação a eles para depois a gente se concentrar nos outros que são tão importantes quanto, tá? Então, a primeira situação número 1 é a naturalização do italiano. Então, num dos vídeos anteriores eu falo sobre isso, que na verdade já existem dois vídeos aqui no canal recentes sobre o mesmo assunto. O primeiro é sobre a CNN, ou seja, sobre a certidão negativa de naturalização. O primeiro documento que a gente precisa ter em mãos quando a gente começa a buscar o nosso reconhecimento é a certidão italiana. Depois que a gente está com a certidão de nascimento do nosso italiano, do italiano em mãos, a gente entra então no site do Ministério da Justiça brasileiro e solicita ali a CNN, a certidão negativa de naturalização. Nós temos que ter a certeza que ele não se naturalizou italiano. Se por um acaso ele tenha se naturalizado, o que vai sair vai ser uma CPN, uma certidão positiva de naturalização. E aqui, como eu falei naquele vídeo anterior, nem tudo está perdido, porque o fato dele ter se naturalizado não significa que automaticamente você perdeu o direito. Você perde o direito se por um acaso essa naturalização é feita antes do nascimento do filho. Tá? Então eu vou deixar aqui em algum lugar da tela ou um card a informação para você buscar esse vídeo sobre a naturalização. Então essa é a primeira situação em relação a algo que pode impedir o nosso reconhecimento, tá? A situação número 2 é em relação à cidadania materna, que também nós temos um vídeo no canal. Ou seja, o que muita gente chama de Lei de 48. Aqui, basicamente, o que acontece? Quando existe uma mulher na nossa linha de transmissão, é importante que o filho ou a filha desta mulher tenha nascido depois do ano de 1948. Então, se a sua cidadania vem do seu bisnono, então é seu bisnono, nono, mãe e você. O fato da sua mãe constar na sua linha não significa que você tenha perdido o direito, desde que você, filho desta mulher da linha, tenha nascido depois do ano de 1948. Tá bom? Então esses vídeos também eu já expliquei sobre essas situações, que eu vou estar deixando sempre os links aqui para que você possa então voltar nesses vídeos e verificar os detalhes e a informação completa em relação a eles. Agora eu quero trazer uma outra informação, que é a situação número 3. A situação número 3 ela fala sobre a cidadania trentina, também conhecida como a Lei de 379/2000. O que acontece? Durante a Primeira Guerra Mundial houve um conflito. Antes da Primeira Guerra Mundial, na verdade, os países, eles não eram como nós conhecemos hoje. Então existia uma outra composição aqui na Europa, tá? E existia um país, uma região chamada Império Austro-Hungárico, que muita gente conhece como Império Austro-Húngaro, que é uma região, Império Austro-Hungárico. Império Austro-Húngaro. Esta região, ela era composta por uma parte da onde hoje é a Áustria, vários outros pedaços de territórios de países que hoje existem, entre eles a Itália. Então existem vários comunes ou várias cidades que hoje fazem parte da Itália, que até o fim da Primeira Guerra Mundial não faziam parte, tá? Então, por exemplo, comunes da província hoje de Trento, Bolzano,
alguns comunes das províncias de Gorizia. Então, o que acontece? Imagine que por um acaso o cidadão italiano teria nascido lá em Trento, na cidade de Trento. Pelo fato dele ter nascido onde hoje é Trento, mas naquela época fazia parte deste país, ele não te transmite a cidadania italiana. Por quê? Porque este país deixou de existir depois da Primeira Guerra, ou seja, este pedaço, esta região, este império, ele não existe mais. Ou seja, o seu antenato, na época em que ele não nasceu em Trento. Normalmente, quando as pessoas encontram o registro do seu antenato, em muitos casos vem escrito fulano de tal nascido na Áustria. Porque naquela época ainda aquela região não fazia parte do que hoje nós conhecemos como Itália. Então, é muito importante que você verifique onde o seu antenato nasceu. Por que aqui eu cito essa lei 379/2000? Porque essa é a lei que determina quais são as cidades, qual é a região e como funcionava até determinado momento a transmissão da cidadania para essas pessoas. Porque essa lei 2000 dizia o seguinte: ok, mesmo que hoje descendentes de pessoas nascidas no Império Austro-Húngaro que não teriam direito ao reconhecimento, nós vamos dar o direito à cidadania italiana a essas pessoas. Então, de 2000 até 2005, isso aconteceu de forma tranquila. Durante os 5 anos que existia que essa circular estava em vigor, todas as pessoas que descendiam de cidadãos daquela região obtiveram ou tinham o direito a obter o reconhecimento. Em 2005, terminou o prazo para que as pessoas pudessem fazer o seu pedido. Aí o governo italiano, através da pressão de uma série de pessoas que não estavam conseguindo, ou muita gente ainda não tinha conseguido dar entrada, prorrogou por mais 5 anos. Então, esta lei, ela esteve em vigor até 2010. E aí, em dezembro de 2010, ela não foi renovada. Ou seja, se você é descendente de um cidadão nascido no território do Império Austro-Húngaro e você não aproveitou essa brecha que a lei deu, esse tempo do ano de 2000 a 2010, e você não deu entrada, você não tem mais direito ao reconhecimento. Porém, existe um detalhe, um porém muito importante, que se, mesmo que o seu antenato tenha nascido naquela região, tá? Mas que ele tenha emigrado para o Brasil. Então aqui a gente vai eliminar o nascido em Trento. E aqui é importante falar de emigrado. Ou seja, se ele saiu da Itália para o Brasil depois do dia 16 de julho de 1920, depois desta data, você não é considerado descendente de um italiano. Quer dizer, na verdade você é descendente de um cidadão, mas pela legislação italiana você tem direito. Então, aqui faz muita confusão em relação porque nasceu em Trento, nasceu em Bolzano, não tem o direito. Não necessariamente. Você precisa ver a data de emigração, tá? Eu vou deixar aqui linkado também na descrição desse vídeo o link do site do Círculo Trentino de São Paulo. Lá eles explicam exatamente como funcionam as coisas em relação à cidadania trentina. Ok, então essa é a terceira situação que pode impedir o seu direito ao reconhecimento. E a quarta, deixa eu só apagar aqui, tem muita informação. E a quarta e última situação que pode impedir o seu direito ao reconhecimento é a filiação, ou a falta dela. Na verdade é o seguinte:
Aqui se faz um pouco de confusão pelo seguinte: quando a gente fala iuris sanguinis, que é um termo em latim para determinar o direito à cidadania, então iuris sanguinis, essa palavra sanguinis, iuris sanguinis e tal, a gente sempre tende a acreditar, e eu, como todas as pessoas, antes de trabalhar com processos de cidadania, antes de estudar sobre a legislação italiana, antes de entender como as coisas funcionavam, todo mundo acha, assim como eu achava também, que a cidadania ela é transmitida pelo sangue. Então, se eu tenho um ascendente italiano e eu tenho sangue italiano porque ele transmitiu para o filho que chegou até mim, eu tenho direito de cidadania italiana. E não é bem assim, porque o termo correto é cidadania por filiação. Ou seja, nós temos direito, desde que nós consigamos comprovar que o italiano que emigrou até a gente, nós temos essa ligação aqui, ó, através do quê? Das certidões de nascimento e casamento. Por exemplo, eu tenho um serviço no blog que é a área VIP, onde as pessoas me mandam documentos e eu analiso a documentação dessas pessoas. Nesta semana, nos últimos 4 dias, eu tive 2 casos de pessoas que ela não tem direito ao reconhecimento. Não adianta, ela não pode obter o reconhecimento. Por quê? Pelo seguinte, existem 2 condições para que existem 2 formas jurídicas da gente ver o filho em relação ao casamento, que é filho legítimo, que é o que a gente, e filho natural. Antigamente isso daqui era chamado de filho bastardo. Ou seja, quando eu falo filho natural, de repente as pessoas não conseguem associar, mas quando eu falo filho bastardo, a pessoa automaticamente sabe que é um filho fora do casamento. Então aqui o que acontece? Todos os filhos legítimos têm direito à cidadania. Por quê? Porque filho legítimo, ou ele é fruto do casamento, e quando a gente fala em casamento, a gente está falando de casamento civil, obviamente, ou seja, os meus pais se casaram em 1974. Eu nasci em 1976. Os meus pais eram casados. Eu nasci fruto deste casamento. Logo, eu sou considerado pela legislação italiana, assim como pela brasileira, filho legítimo. Ponto. Porém, existe uma outra forma de legitimação, que aqui também a gente entra no caso dos filhos naturais, que é a declaração explícita no nascimento do filho. Então, imaginemos que aí vem o filho natural. Por exemplo, se os meus pais não tivessem sido casados, nunca. Eles eram conviventes, ou seja, pessoas que viviam juntos, e o meu pai que me transmite a cidadania italiana, ele, ao nascer, quando eu nasci, meu pai foi no cartório e declarou perante um cartorário que eu, Fábio Barbiero, era filho dele. Neste caso, quando o genitor que te transmite a cidadania foi até o cartório, mesmo que ele não seja casado com outro genitor, mas ele declarou que você é filho dele, para a cidadania italiana, isso é uma prova de legitimação. Onde nasce o problema do impedimento? Quando os pais não foram casados e quem declarou o filho foi uma outra pessoa. Então imaginemos que em 1910, o seu antenato já estava no Brasil, ele vivia lá com a mulher dele, eles moravam numa fazenda no interior de São Paulo, e aí nasceu o filho deles
eles não eram casados. Por algum motivo eles resolveram não casar, ou o cara era casado na Itália e não pôde casar de novo. Por algum motivo ele não era casado. E aí nasceu o filho dele. Só que como ele trabalhava na lavoura, ele não tinha condição de sair de lá. E aí um compadre, ou o dono da fazenda, ou qualquer outra pessoa foi lá e fez a declaração desse filho. Então, quando eu pego essa certidão para analisar, diz o seguinte: aos tais dias do mês tal de 1910, nasceu José, filho de Giuseppe italiano e Maria brasileira. Foi o declarante Pedro. Primeira coisa que eu faço, não houve uma das duas situações aqui, deixou de existir, ok? Porque não existe a declaração explícita do genitor. Logo, eu preciso ver se existe a outra situação que legitima esse filho, que é o casamento entre os pais. Se eu verifico que o cliente não mandou o casamento e já me informou, olha, Fábio, eu não encontrei o casamento porque ele nunca foi casado com a mãe do meu nono, do meu bisnono. Aí também não existe essa prova de legitimação. Logo, se não existe o casamento entre do civil dos pais e não existe a declaração explícita no nascimento, esta pessoa, pela legislação italiana, isso é muito importante que você entenda. Aqui nós não estamos falando da legislação brasileira. No Brasil, as coisas funcionam de forma diferente. Mas para a legislação italiana, este filho, ele é um filho que não pode obter o reconhecimento dos pais porque a legislação italiana não permite. Lembrando, o fato de constar o nome da mãe num determinado documento não prova que ela reconheceu este filho. E aí, ok, Fábio, então o que acontece? Quando, tudo bem, você explicou então que lá o bisnono não registrou, então, e ele já provavelmente já é morto, então não tem como remediar? Não. Se esta situação aconteceu há muito tempo atrás, não tem mais o que fazer, não existe o reconhecimento, o direito ao reconhecimento. Agora, se isso acontece, e é muito frequente que tenha acontecido com seus pais, ou seja, você é filho natural, você não foi declarado pelo seu pai, pelo genitor que te transmite a cidadania, seja o seu pai, seja a sua mãe, e eles não foram casados. Aí você tem ainda uma chance de obter o seu reconhecimento através de um processo chamado eleição de cidadania. Por quê? Porque aí você vai, junto com a sua mãe ou seu pai, a pessoa que não te reconheceu no seu nascimento, num cartório, vocês vão fazer um registro de reconhecimento de maternidade ou paternidade. Porém, aqui existem algumas outras situações que eu não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo já está gigante, mas eu vou deixar também linkado aqui um post do meu blog sobre como funciona o processo de eleição de cidadania. Tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje. Eu queria falar sobre essas 4 formas que são importantíssimas. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se você ainda tem dúvidas em relação ao processo, eu sei que a gente está no final dessa sequência de vídeos, mas esse vídeo não estava no roteiro, ele foi criado, a ideia desse vídeo foi criada por vocês que deixaram os comentários aqui nos últimos vídeos. Então eu substituí um vídeo que eu ia fazer, porque muita gente estava querendo saber sobre os problemas em relação ao reconhecimento. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que ajuda bastante, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!